Bom dia a todos, aqui estamos nós novamente, domingo, dia 5/7/2020, na nossa EBD, Escola Dominical. Estamos aqui trazendo a palavra para os irmãos. Semana passada eu lembrava os irmãos e reitero, isso que estamos fazendo não substitui a forma da igreja em que Deus estabeleceu. Mas é algo que Deus nos deu, uma ferramenta, e sempre que Deus permitir, eu vou estar usando para a honra e glória de Deus. E espero que assim seja, espero que seja um instrumento de abençoar a vida dos meus irmãos. Nós vamos estar orando, mas essa EBD está aí, 9 horas da manhã, espero que você esteja no horário, né? Que você tenha levantado cedo. E como falei a semana passada, dado as primícias para o Senhor. A primeira hora desse primeiro dia da semana seja para a honra e glória de Deus. Se não for também, é algo a ser conquistado e aprendido, e é algo que Deus trabalha na vida de cada indivíduo, mas isso não muda o fato de que a palavra de Deus, não minha, ela é bênção para você em qualquer horário que você ouvir essa palavra. Ainda estamos em pandemia, está bem próximo, né? Agora vai se aproximando pessoas próximas de nós. Você ouve um caso aqui, outro acolá, um parente distante, mas Deus está no comando de todas as coisas. A nós compete cuidar, vigiar, fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas sempre sabedores que um pássaro não cai sem o consentimento de Deus. Muito mais uma pessoa. Então, essa manhã eu quero estar falando um pouquinho sobre esperança. O título dessa mensagem hoje é Pacientes até a vinda do Senhor. Pacientes até a vinda do Senhor. Eu quero estar lendo o capítulo 5, nós já estudamos do 1 ao 4 a semana passada, e eu apenas passei pelo início do capítulo 5, e então essa semana eu vou estar lendo, até para que nós possamos adentrar ao contexto do que isso está acontecendo. Se você está com a sua Bíblia, eu peço que você abra lá em Tiago, capítulo 5, e nós vamos estar lendo juntos, né? Espero que eu tenha feito minhas anotações corretas. Na terça-feira, eu, em vez de anotar Romanos 18, acho que está tão na mente Romanos 8, eu anotei 8, né? E me perdi totalmente. Depois, e ao vivo, ter que estar procurando é muito mais difícil. Mas foi um tempo bom. Eu pude agradecer a Deus por mais um ano, né, de casamento. E agradeço aos irmãos que se pronunciaram tanto no Face como no WhatsApp. No Dia dos Namorados, eu coloquei uma foto, né? E as pessoas acharam que era o meu casamento, que eu não costumo pôr no Dia dos Namorados. Mas esse ano eu vi minha esposa comentando de alguém lá, né? Olha a foto de fulano. Eu falei, eu vou pôr para fazer esse agrado para a esposa, né? E eu pus no Dia dos Namorados um monte de gente dando parabéns. Eu falei, mas o que é esse parabéns, né? E aí chegou no dia real, a minha esposa deu uma palavrinha lá no início. Bom, enfim, não estou aqui para falar de mim, longe de mim, né? Como diz um velho pregador, o que Deus faz com as pessoas que buscam a sua própria glória ou compete com a glória de Deus, Ele os mata, né? Isso nos gera temor. Então não busco minha própria glória, e sim a glória de Deus. E Ele é glorificado quando nós aprendemos através da sua palavra. O nome dele é glorificado. Se você já abriu, Tiago capítulo 5, o verso 1 diz assim: Atendei agora, ricos, chorai,
lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até o ouvido do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vamos orar essa manhã? Pai, obrigado por mais essa escola bíblica dominical, obrigado por cada um que está assistindo agora. Ó Deus, fale conosco mais uma vez, por graça. Usa-me apenas como instrumento, me dê liberdade no Espírito, Pai. Convicções que só o Senhor pode dar. Fale com cada alma, Deus, para que nós possamos colocar em prática e o Seu nome ser glorificado sempre e sempre. Nos ajude, eu te suplico, Pai, apenas como um servo. Em nome de Seu Filho Jesus, amém e amém. Esse contexto de Tiago, ele está falando de uma classe de pessoas, uma classe rica. Nós já falamos que a Bíblia não condena a riqueza, mas o amor ao dinheiro. Não a riqueza, mas o amor ao dinheiro. Em vários contextos a palavra de Deus exorta quanto a isso. Nós já falamos em outras vezes, Paulo falando a Timóteo e sobre esse amor ao dinheiro. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é que havia pessoas que estavam se aproveitando de outras. Havia um grupo de trabalhadores, havia um grupo de pessoas que contratavam esses trabalhadores, lembrando que eram os judeus da dispersão, então poderia haver pessoas que não eram daquela região, estavam ali, já era difícil isso. E quando eles trabalhavam, esperavam um certo salário, a Bíblia fala que o salário deles foram retidos com fraude. Nós temos disso aqui hoje, não sei se tem ainda, mas já vimos muito no Brasil, imagino o mundo afora também, que pessoas contratam trabalhadores em fazendas distantes e aí, como ela está distante de tudo e todos, ele fala, olha, eu vou te dar comida e você trabalha para mim, eu te dou o salário. E aí ele cobra lá, tipo, R$50 um almoço, né? Você está muito longe, seu almoço é isso. E por fim, a pessoa, nós já vimos isso acontecer, ela acaba devendo para aquele que a contratou. Isso é trabalho escravo, nós sabemos disso. Não sabemos se é esse o contexto, nesse sentido, mas de alguma forma essas pessoas estavam se aproveitando uma das outras. E Deus está, através de Tiago, falando a essas pessoas que têm dinheiro. Já no final do capítulo 4, Tiago já tinha direcionado a um grupo de pessoas que estava falando sobre fazer negócios, né? Atendei agora, diz lá o verso 13 do capítulo 4, vocês que vão lá, estão dizendo que vai numa cidade, vai fazer negócio, vai passar um ano lá, e o que é a vossa vida? Então, Tiago já tinha aqui exortado essas pessoas de que elas estavam deixando Deus para trás e fazendo planos e não considerando Deus. Agora, aqui, nós vemos claramente de que são pessoas que não temem a Deus. Mas a continuação no capítulo 5, ele fala assim, atendei agora, ricos, ou a NVI fala assim, ouçam agora, ricos.
não é? O verso 1. Ele aponta para os ricos, mas quando termina o verso 6, ele fala: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. No verso 7, embora na sua Bíblia aí deve ter um título, né, separado, ele não está falando de outro assunto, não. Sede, pois, irmãos, paciente, ele continua no assunto. A minha diz assim, a NVI diz, portanto, irmãos, portanto, é a continuidade desse assunto. Sede paciência, sede paciente. Então, que paciência que nós temos que ter? O que fazer quando nós sofremos injustiças? E nós sabemos que isso acontece nas nossas vidas, todos os tipos de injustiças. E agora Tiago ele está falando a essas pessoas que sofrem esse tipo de injustiça. E através dessa palavra de Tiago até essas pessoas, nós podemos trazer outros aprendizados para nós. Porque há diversos tipos de injustiça. Uma mais comum são aquelas que são acusações falsas, né? Quando as pessoas elas acusam você e você sabe que aquilo é mentira e às vezes você tenta você mesmo se defender, nem ora pelo assunto e as coisas acabam complicando mais ainda. Mas há também injustiças no sentido de trabalho mesmo, labor em que você trabalhou e não recebeu. E aquela pessoa que fez isso, ela quis aproveitar de algo que você tinha para ela dar e ela tomou de você injustamente, a injustiça. Então, esse tipo de aproveitamento, a Bíblia fala que não passa desapercebido aos olhos de Deus. Não. O lamento, o verso 4 aqui, diz assim, eis que os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que eu já aprendo aqui, de imediato, é que tudo isso que acontece, essas pessoas que se aproveitam de outras, essas pessoas muitas vezes que são como parasitas da sociedade, né? E isso não passa desapercebido aos olhos de Deus. Haverá um dia que essas pessoas vão prestar conta. E agora a palavra de Deus ela nos ensina aqui nesse contexto. Tiago vai falar, portanto, irmãos, sejam pacientes. E paciência é um fruto do Espírito, nós já aprendemos isso. Paciência é a evidência de que nós nascemos de novo. É algo que se mostra que aquela pessoa ela tem andado com Deus. Como Moisés, quando ele falava com Deus, o que acontecia? A face dele brilhava, não lembra disso? E tanto que depois ele tinha que pôr um véu, né? Mas o véu escondia que aquele brilho terminava, se desvanecia, diz o autor de Hebreus, se não me falha a memória. E o que ele estava fazendo ali? Estava refletindo para aquelas pessoas que o viam que ele esteve com Deus. O fruto do Espírito chamado paciência é a mesma coisa. O nosso comportamento, e a paciência ela é requerida, ela é usada em todos os momentos da nossa vida, esse fruto não é seu, esse fruto é do Espírito Santo de Deus. Então, é uma evidência de que aquela pessoa é filha de Deus, é convertida. Ela é um presente de Deus para nós que retorna para a glória de Deus. Por isso que ele fala, portanto, irmãos, sede pacientes. Meu Deus, haja paciência, nós falamos, né? Nós falamos. Às vezes falamos, até quando vou ter paciência? Bom, se você já fez essa pergunta um dia, a resposta você vai ter hoje. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor.
É o que diz o verso 7. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. E aí ele vai dar um exemplo aqui, né? Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e últimas chuvas, ou as chuvas de outono e a chuva da primavera. Vamos ler até o 9. Irmãos, não vos queixeis um dos outros para não seres julgados. Eis que o juiz está à porta. E aí ele dá continuidade e ele vai citar 2 exemplos aqui, no verso 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo ou por exemplo, né, o sofrimento, no sofrimento e na paciência, os profetas que fizeram o que? Morreram. Ele poderia dar esse exemplo, mas não. Que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes ou bem-aventurados que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Não é isso? Tiago, ele escreve aos cristãos e nós sabemos que esses cristãos, eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo provados, por isso que a carta de Tiago começa falando sobre provações e a vida cristã não é diferente disso. E nós vimos aqui nos versos anteriores que eles haviam passavam por essa opressão, acabamos de falar sobre isso, dos ricos que estavam fora da sociedade, tudo isso estavam sendo provados. E Tiago vai escrever com o intuito de dar para essas pessoas esperança. Intuito de dar esperança. Como que eu vou ter esperança? A paciência é esperar. A própria palavra esperança já nos ajuda, porque ela fala no sentido de esperar. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 que um dia não vamos precisar mais de esperança. Por quê? Porque aquilo que se espera vai ter. E nós esperamos quem? A volta do Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos estarmos um dia continuamente com Deus, eternamente com Ele, da forma como Ele nos conhece, nós o conhecemos, estarmos lá. Sem o amuleto chamado fé, que nós precisamos também, que Paulo fala que vai acabar. Não é isso? Lá nós não precisamos mais, porque o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se crê. Hoje lá nós o veremos face a face. E aqui Tiago, ele apresenta a paciência e nós extraímos aqui uma lição belíssima, que a paciência, ela tem que atuar na nossa vida com convicções. E ele vai dar um exemplo de um agricultor. Faz falta convicções nas nossas vidas. Eu costumo dizer, eu ensinei minhas filhas dessa forma, convicção é aquilo que defende você. Opinião é algo que você defende. Você tem uma opinião, você defende um time, um partido, mas convicção você não precisa defender. Você tem certeza. Você tem certeza que se você pôr o dedo na tomada, você vai levar choque. Colocar a mão no fogo, você vai queimar. A sua convicção te protegeu. E essa convicção nós temos que ter. Ele vai dar um exemplo aqui de um agricultor. No próprio verso 7, em que nós estamos aprendendo, ele fala, eis que o lavrador aguarda com paciência. Então ele fala, irmãos, sede pacientes. Sede pacientes até a volta, até a vinda do nosso Senhor. E aí ele vai dar um exemplo. Ele fala, olha para o agricultor. E agricultura e paciência andam juntas. Principalmente em se tratando daquele contexto, daquela época. Por mais que a tecnologia avançou,
Por mais que na agricultura há coisas assim que é super interessante, né? O uso de drones para levar vespas, né? Essa é uma realidade que eu já conheço. Põe lá as vespinhas e leva o drone e solta lá onde ela vai acabar com uma certa praga. Fantástico hoje a tecnologia nessa área da agricultura. No contexto em que estava sendo falado aí, era um pouco diferente. Mas mesmo hoje, por mais que essa tecnologia avançou, na agricultura nós precisamos do sol. Nós precisamos de outros fatores que o homem não pode controlar. Não pode, é Deus. Então, começa que nós ligamos a paciência ou a impaciência por aquilo que nós não temos controle. Por isso que ele fala assim, olha, veja como o agricultor, ele aguarda que a terra produza a sua preciosa colheita. Ele estava esperando a sua colheita. E como que ele espera com paciência até vir a chuva de outono, a chuva da primavera. Significa que ele tinha que esperar. Ele espera o precioso resultado do seu trabalho. Ele levanta pela manhã, ele vai, coloca a semente na terra e a partir daquele momento ele trabalhou, nesse contexto aqui, talvez ele usasse bois, né, para puxar o arado, ele arou a terra e depois já uma tecnologia talvez de vir girando e jogando a semente no distanciamento certo ali, já havia talvez isso, é muito antigo isso, né, vinha semeando ou mesmo aquele que vinha jogando a semente, como na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. Mas a partir do momento que a semente caiu naquela pequena abertura que ele fez na terra e ele fechou, o que se requer ali? Ele não tinha os recursos que nós temos de irrigação hoje. A semente entrou, a terra tampou, e você não vê mais nada. Esse é um excelente exemplo que Tiago dá. A partir dali, ele depende de algo que ele não vê e ele tem que esperar em algo que ele não vê. Significa que ele vai ter que olhar para o tempo e esperar a chuva que só Deus pode mandar. Ele dependia dessa chuva. E na prática, isso, se nós pararmos para pensar, a chuva poderia não vir. A chuva poderia, o tempo passando e nada de chuva. Já pensamos nisso? E não tinha um sistema de irrigação como há hoje. Talvez ele tivesse a dúvida assim, será que pelo menos vai nascer? Mas o que ele fazia? Ele parava e chorava? Não. Ele continuava trabalhando, esperando as chuvas de outono e primavera, diz Tiago. Um olho no chão, outro no tempo, na total dependência de Deus. Ele contava com a vinda. Vinda do quê? Do Senhor. No exemplo aqui, ele contava com a vinda da chuva. Então o ponto aqui é paciência. E não tinha o que fazer. É essa paciência que Deus nos dá. Ele poderia olhar para o céu, olhar distante, talvez quando ele sabia que estava chegando o tempo, e ele falar assim, olha, ela está para chegar. Olha, está à porta. Talvez chamasse o filho dele, e Jesus falou que os homens aprenderam a determinar os tempos e épocas, né, de chuva. E talvez ali ele já tinha alguma ciência para poder detectar, olha, quando o vento vem daquele lado, é porque vai vir chuva. E por outro lado, quando vinha chuva, se nós sabemos que o lavrador, se vem chuva demais, é triste às vezes na rodovia, quando eu vou trabalhar e a soja está amarela, né, que choveu demais, não para de chover, não tem como colher, ela vai amarelando tudinho. Também a chuva demais.
é um ótimo exemplo de dependência total de Deus. Ele contava com a vinda da chuva e ele contava com a chuva na medida certa. Ele contava com que algo sobrenatural ali, sobrenatural não é esse termo porque é natural, né? Mas algo que está além do seu alcance estava acontecendo embaixo da terra. E ele tinha uma paciência, e ele tem, o lavrador, uma paciência com convicção. Por que ele espera? Ninguém espera aquilo que você não tem, no mínimo, uma esperança de que vai acontecer. Se ele tivesse a sua convicção de que não fosse nascer nada, ele nem plantava. Mas o que faz o lavrador continuar trabalhando, o que dá esperança para ele, é a convicção de que vai nascer no tempo certo. E ele tem que continuar fazendo as mesmas coisas, mesmo quando não tem resultados, mesmo quando aquela foi um fracasso. O que ele vai fazer? Se aquele ano foi um fracasso, ele vai parar? No outro ano, ele vai continuar e vai continuar. Ele não vai parar. Então, essa paciência, ela tem a ver com convicção. E a paciência que Deus nos dá tem a ver com convicção. E nós vimos isso quando você faz um discipulado, quando você faz um evangelismo, tem essa mesma característica. O que eu estou fazendo agora tem essa mesma característica. Eu estou lançando a semente, mas a partir de agora, alguém já disse que eu posso regar com as minhas lágrimas, eu posso chorar por aqueles que vão ouvir em oração. Que o Senhor conforte os corações de quem está ouvindo. Mas eu não posso fazer mais do que isso. Eu posso olhar para o horizonte na expectativa da vinda da chuva ou da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E trabalhar nesses corações. A paciência, ela atua com convicção, é junto. Desde que as nossas convicções daquilo que você está fazendo é correto. Então, o ponto aqui, um dos pontos chaves é: eu estou fazendo o que é correto. Se estou fazendo o que é correto, então eu tenho convicção. Eu tenho minhas convicções, estou fazendo. Isso se aplica em tudo. Criação de filhos, por exemplo. Se você tem convicção teológica, nós temos convicções teológicas de que estamos ensinando nossos filhos no caminho do Senhor. Ponto. Você está ensinando o seu filho. A partir daí, você está plantando. Você está ensinando, não confiando em você, mas você está confiando no Senhor. Você plantou. Então, a convicção nos ajuda a saber que, por natureza, os nossos filhos, eles são inimigos do Senhor. Eles não querem ouvir a palavra. Então, essa é a convicção. Nós sabemos que eles precisam de um milagre para que eles se convertam ao Senhor. Eu passei com as minhas filhas por isso. Com certeza, alguns irmãos passam no momento. E se você está fazendo o que é correto, você tem convicção, você tem levado o seu filho aos caminhos do Senhor, você tem exortado, tem tido um tempo com ele, você tem que esperar o tempo de Deus. Você tem que esperar. Nós sabemos que eles precisam de um milagre, precisa algo acontecer com aquela semente algo que você não pode fazer. É só Deus que vai trabalhar naquela vida. Então, isso aplica em diversas áreas da nossa vida. E agora, como é difícil, às vezes, nós somos tentados a desistir quando não vem resultados. E eu já vi pais, às vezes, chorando na criação de filhos. Olha, faça isso, age em amor, disciplina, a correção deve ser em amor. A correção não deve ser cotidiana, ela não deve acostumar como os cavalos com cabresto, não.
O pecado não é o dia a dia ali, tem que começar a ser acidente. Trata como que essa criança sai do erro dela. Entende? Não deixa ela acostumar com a vara. Não deixa. Se necessário, tem que haver a disciplina e a correção. Mas ela não deve acostumar com aquilo. Aquilo é anatural na vida da criança. E às vezes você não vai tendo os resultados, mesmo você aplicando princípios bíblicos, e nós tendemos a desistir. Como é difícil fazer o que é correto quando não há resultados. Nós continuamos pregando o Evangelho para os nossos filhos, insistindo que eles assistam o culto, mas nós vemos as suas atitudes piorando. Filhos rebeldes. O que nós precisamos nesse momento? Sabedoria de Deus. Nós precisamos da sabedoria de Deus e precisamos de convicção. Essa convicção vai nos dar paciência. Eu estou plantando a semente. Então, Tiago ele fala, sede paciente. A pergunta é o que temos que fazer? A resposta é atuar com convicção, como um agricultor que colocou a semente lá e ele espera. Como alguém que continua levantando pela manhã, mesmo quando não houve nada diferente no dia anterior. No dia anterior, ele levantou pela manhã e nada aconteceu. Às vezes não brotou nada ali. No outro dia, ele continua na esperança que vai brotar alguma coisa ali. Até quando? Até a vinda do nosso Senhor. E o Evangelho da Prosperidade, ele tira isso, porque o falso Evangelho, que prega somente a prosperidade, não a cruz de Cristo, as pessoas elas vão a Cristo na esperança de que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Os problemas com dinheiro, os problemas com os filhos, os problemas relacionais. E a parte mais triste de tudo isso não é apenas que essas pessoas estão sendo enganadas, não é? Com o falso evangelho. Elas estão sendo roubadas do verdadeiro cristianismo, não é? Que são as provas. Saber que o Senhor está conosco em meio às dificuldades. Saber que não se trata de apenas terminar um problema. Aquele problema precisa terminar, sair daquilo que está fazendo mal. Não, tem muito mais em jogo aí. Se trata de aprender a viver confiando e esperando no Senhor e atuar com convicção. É continuar crescendo, esperando. Você está aprendendo ali a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, a suplicar ao Senhor, como os discípulos fizeram naquele barco. Confiando e esperando no Senhor e atuar com convicção. Você crê, é o exercício da sua fé. Que paciência que nós precisamos para tudo. Paciência nós precisamos. Então, em primeiro plano aqui que nós de imediato aprendemos é que a paciência nos chama a atuar com convicção. Se não tiver confiança, não tem paciência. Então, o verso 7 e 8 ele fala exatamente isso. Sede, pois, paciente até a vinda do Senhor. Dá o exemplo do lavrador, o verso 8 ele termina: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Por duas vezes aqui ele cita: coloque os olhos na vinda do Senhor. Às vezes nós achamos que nós vamos viver eternamente aqui, que a nossa vida é aqui. Ele desafia a levantar os olhos. Olha, você tem convicção da volta de Cristo? Você tem convicção que isso aqui é passageiro? Você tem convicção que o fim é certo para todos? A morte é a única coisa certa que nós temos? Só muda a idade, mas ela vem para todos.
Você tem essas convicções, porque isso faz diferença naquilo que você espera. Você tem esperado e você vai dormir tranquilo quando sai alguma notícia sobre a vacina para o Covid? Ah, ou quando vai entrar alguém melhor no governo que vai resolver a situação? No que você tem esperado? E às vezes temos muito mais paciência nisso, né? Paciência é um chamado a atuarmos com convicção. É aquilo que eu creio. O verso 9, nós vamos pular, eu vou fazer isso intencionalmente, que eu vou voltar nele. Ele fala sobre queixar um dos outros, os irmãos. E nós vamos ler o verso 10 aqui e o 11, né? Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Temos ouvido da paciência de Jó. E viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então ele fala, olha, tenha como modelo os profetas que falaram em nome do Senhor. O exemplo de paciência diante do sofrimento. Nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. É uma outra palavrinha que eu grifei aqui. Perseveraram firmes. Outra coisa que é sinônimo de paciência, agora é um sinônimo, é perseverança, é continuar. E às vezes você não andou nada. Imagine uma rocha que ela está sendo bombardeada pelo mar. Todos os dias ondas fortíssimas estão batendo naquela rocha. Lá naquela rocha você encontra uma ave fazendo o seu ninho. Como que ela pode saber disso? Como que ela sabe que a onda não vai destruir aquela pedra? Aquela pedra, embora ela não saia do lugar, ela persevera contra as ondas. Então, às vezes a gente acha que perseverar é apenas continuar andando, fazendo. Mas às vezes a própria resistência é uma perseverança. Porque você está tendo paciência, você está esperando. Por isso que a NVI fala como nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança, que mostraram perseverança. Então, a segunda coisa que ilustrada por ele, a perseverança dessas pessoas. Os profetas, por exemplo, eles pregavam para muitas pessoas que não queriam ouvir. É triste, né? Quando a gente prega para os filhos e os filhos nem querem ouvir. E um tempo abandona. Mas os profetas pregavam ali para o povo. Momentos difíceis, quando a gente lê, a gente vê Jeremias advertindo o povo até o fim, até o fim. Olha, você que confia na sua força, o forte não confia na sua força não. O sábio não confia na sua sabedoria, o rico não confia na sua riqueza. E lá no fim Jeremias está lá chorando, vendo o povo sendo cativo. Até o fim, a paciência de Deus para com o seu povo, que é outra coisa, a paciência de Deus para conosco. Então, uma coisa muda quando nós temos esperança. E essa é a diferença entre essa é a diferença entre ter ou não ter esperança. A diferença entre eles, entre nós. Eles sabiam que no fim, ou seja, eles estavam sofrendo, ponto. Nós sabemos disso. Mas ele sabia que havia uma esperança no final deste sofrimento,
que não era uma vida sem propósito. O final de tudo isso não era um vazio, um vácuo no universo. O final de tudo isso é os planos de Deus. O que lhe dava esperança é saber que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Eu gosto de usar essa frase quando tem coisas assim que não saem de acordo com aquilo que eu quero. Eu planejo, dá tudo errado e eu termino dizendo: os planos do Senhor é melhor do que os meus, com certeza. Eles tinham esperança porque eles tinham convicção. Convicção no quê? Convicção que o Senhor era misericórdia, que o Senhor era compassivo, que o Senhor é bondoso. As cartas do Novo Testamento, a maioria, ela é direcionada a igrejas com provações que sofriam. Sofriam por causa da sua fé. E nós vimos isso na palavra de Deus, mas sempre nós encontramos dentro das cartas a esperança na carta. A esperança de que algum dia, um dia, Ele virá. E tudo há de terminar. Essa era a esperança deles. Como diz o autor de Hebreus, uma pátria superior. Isso nos deve dar esperança. Olhando para frente. Das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. E se acontecer de não sair do seu jeito, mas você tem convicção de que você está fazendo o que é certo, tenha esperança no Senhor. Tenha esperança no Senhor. Tudo há de terminar um dia. Tudo há de acabar. E se nossos olhos não ver em vida, o principal nós temos. Talvez os nossos olhos não vão ver a vinda do Senhor Jesus Cristo, embora eu pense que está muito próximo. Quando nós fecharmos os nossos olhos e abrirmos novamente, quando nós morrermos, quando você fechar os seus olhos de uma vez por todas nessa vida, quando nós abrirmos os olhos, nós estaremos diante do Rei dos Reis. Entende isso? Isso deveria confortar os nossos corações, nós temos esperança. Por que tanto temor com a morte? O próprio Jesus Cristo falou: não tema. Aquele que mata o corpo e mata a pessoa e não tem o que fazer com o corpo, você tem que temer a Deus, que tem poder para lançá-lo no inferno. Jesus Cristo fala: é lá na frente o seu temor. É pós essa vida. É lá na vida eterna que é a questão. Mas nós, como crentes, nós olhamos somente aqui. Isso deveria nos acalentar, nos dar segurança, esperança. Eu tenho esperança. Aconteça o que acontecer. Eu tenho meus medos? Tenho. Todos nós temos. O que vai acontecer lá na frente? Não sei. Mas se eu fico pensando que eu não sei o que vai acontecer, isso me dá insegurança. Sim. Mas o que eu faço? Eu começo a pensar naquilo que eu sei o que vai acontecer. Eu estarei com o meu Senhor. Isso eu tenho convicção. Isso me dá paciência, isso me dá esperança, porque os meus olhos estão no Senhor. O que consola o nosso coração não é viver esta vida, mas a vida que está por vir. Não é essa vida, é a vida que está por vir. O Senhor vem. Não é aqui agora apenas, é para sempre. E aí eu termino lendo o verso 9 que eu pulei. Irmãos, não vos queixei um dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. A primeira coisa que eu vejo aqui
Tiago ele está dentro desse contexto e ele fala, olha, o juiz está à porta, ele não acabou de falar que o Senhor está para voltar, então o que é essas queixas? Amados, a paciência nos ajuda a entender a graça de Deus. Como não temos paciência se Deus tem paciência conosco a cada momento? É o juiz que está à porta, olha a paciência que Deus tem conosco. E como que eu não tenho paciência? Como você não tem paciência com o seu irmão e espera que Deus tenha paciência com você? Irmãos, não se queixam dos outros, ele fala o verso 9. Siga paciente até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é paciente para conosco. Nós devemos exercitar paciência um com os outros. E às vezes estamos queixosos, né? Queixosos. Nós não somos iguais, nós não pensamos iguais, nós temos diferenças, diferentes pecados, necessitamos de paciência. Aquele que exorta, exorta em mansidão, olhando para ti mesmo. E a paciência é uma demonstração de que nós nascemos de novo, é fruto do Espírito. Paciência para esperar, paciência para com os meus irmãos. E termino dizendo, a solução não é que a aprovação termine. E às vezes a nossa mente ela é desse jeito. Por que você tem paciência? No que você tem esperança? A sua esperança é que essa provação que você passa, ela vai terminar. E tem pessoas que ela tem algum tipo de dor ou sofrimento que acompanha a vida inteira dela, desde a infância até a morte. E às vezes ela tem esperança que aquilo um dia vai terminar. A solução é aprender a confiar e esperar pacientemente esse tempo por completo, porque aconteça o que acontecer. Se você estiver viajando na primeira classe, se você estiver viajando lá no Convés, o barco vai chegar do mesmo jeito, você está na mesma viagem. Quando eu entendo isso, o meu sofrimento a minha vida não está o tempo todo ligada em suplicar para que Deus termine esse sofrimento, mas eu tenho a oportunidade de caminhar com Deus nesse sofrimento e a minha esperança está para muito além dessa terra. Muito além de tudo isso daqui. Estamos passando por provações nesse momento. O nosso país, o nosso planeta, se podemos dizer assim, mas a igreja em si, ela está passando por provações. E isso reflete, né, em vidas, em ministérios que pararam, em igrejas que precisam pagar aluguel. Não é o nosso caso, mas quantas igrejas aí estão paradas e a renda caiu geral, alguns irmãos falham no dízimo, outro diminuiu. Pastores, são provações, Em quem nós confiamos? Aconteça o que acontecer. Tiago nos ensina essa manhã que no final dessa linha que você está caminhando, aconteça o que acontecer no meio, nesse tempo, o final, o encontro é com o Senhor Jesus Cristo. E Ele vem te buscar de qualquer jeito. Quando você abrir os olhos lá no céu, Ele vem. Com bem-vindo, a palavra de Deus diz. Ou nós vemos a vinda dele, ainda essa geração, nós não sabemos. Quanto sofrimento por terreno, quanto sofrimento por edifícios e hoje não podemos usar. Quem poderia prever isso? Mas que lição preciosa. A minha adoração não está ligada em terrenos
em edifícios, em prédios, a minha adoração está ligada no Senhor. Aconteça o que acontecer, é aqui. Eu espero no Senhor. Necessitamos de edifícios? Faz parte. Mas muito mais, nós necessitamos da mão de Deus, necessitamos do poder de Deus e necessitamos de paciência para passar por tudo isso que estamos passando. E isso redunda para a honra e glória de Deus. Vamos orar essa manhã? Pai, obrigado por mais essa palavra. Nos ajude, ó Pai, nos ajude a termos paciência. O Senhor vai voltar, olhando, ó Pai, olhando para a sua volta, olhando para aquilo que é eterno, pensando nas coisas que são de cima, como diz o apóstolo Paulo. Ó Deus, e nós contamos com a sua graça, como é bom, ó Pai, mesmo em vida, quando nós percebemos que o Senhor nos dá tempo de bonança, tempo de saúde, tempo de tranquilidade na questão de enfermidade. Mas nós sabemos que o principal, ó Deus, se revela quando essa tranquilidade, essa paz está no nosso coração, porque nós confiamos em Ti, que vai passar. Daqui a pouquinho estaremos contigo. Ó Deus, que nós possamos ter prazer nessa caminhada por causa do companheiro do caminho, daquele que está conosco, que é o Senhor. Nos ajude a compreender isso, a começar de mim. Te agradeço mais uma vez, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Estamos assim despedidos. A comunhão faz parte do culto. Use esse primeiro dia da semana para a honra e glória de Deus. Até a noite às 19h, se Deus assim permitir.